Como é que você chegou na TV? Como é que começa a sua história? Como é que você cai na TV? Cara, eu venho de uma história assim desde já garoto, de criança, mexer com arte, né? Uhum. Sempre tive facilidade para desenhar, para tocar, né? Tive facilidade com música. E, e aí eu comecei a trabalhar com office boy com 14 anos de idade. E trabalhando como office boy, conheci São Paulo inteiro. Naquela época, não sei se é da minha época, mas a gente começava, tinha carteira registrada, já tinha registro em carteira já muito menino, né? Então, com 14 anos, já estava trabalhando de office boy, carteira registrada. E eu vi que tinha um sujeito chamado Eli Barbosa, que estava... Pô, Eli Barbosa. Conhece Eli da, Barbosa? da rádio. Não, o Eli Correia. Esse é o Eli Ah, não, Correia. Eli Correia, verdade. O Eli Barbosa, ele era o cara de criação do Silvio Santos. Ah, tá. Ele tinha um estúdio, pra você ter uma ideia, antigamente na embalagem do amendoim, tinha uns amendoizinhos. Então aquilo lá é criação do Eli Barbosa. Tinha um personagem chamado Escovão, que era um coelho, o Nenê. Esses personagens participavam da Hora do Capeta, aqueles bonecos da Hora do Capeta, do Sérgio Malandro, Eli Barbosa. O Eli Barbosa, enfim, ele teve uma TV Tutti Frutti da Bandeirantes, era Eli Barbosa. Ele teve uma cena muito forte na TV na década de 90, muito forte, na TV e nos quadrinhos. E o Eli Barbosa foi pra TV e falou assim, ó, eu tô atrás de novos talentos. E eu com 14 anos resolvi ir lá. Tá de zoeira. Não, fui lá no estúdio dele, na Avenida Indianópolis, e falei, velho, eu quero uma oportunidade. Eu não devia desenho nenhum. Ele falou, o que você faz? Aí na hora eu fiz um desenho na frente dele lá. E ele falou, preciso de roteirista. Aí eu falei, me dá 5 minutos, então. Aí peguei, fui para um canto do estúdio, bolei uma história, em 5 minutos trouxe uma história para ele, uma história em quadrinhos. E ele viu que eu fiz aquilo na hora e falou, meu, legal, vou te dar uma oportunidade. Aí eu comecei a trabalhar com ele. O Eli Barbosa, ele era irmão do Benedito Rui Barbosa. Eu falo ele era porque ele já partiu, né? Já está em outro plano. Então, o Benedito Rui Barbosa é o grande escritor de novelas, que é o Pantanal, Rei do Gado, não sei o que tal. Então, é da família. Adoro família... o Silvio. É? Então... Adoro o Silvio. O Benedito Rui Barbosa. Benedito Barbosa? Adoro o Silvio do Pantanal. Então, a família tem uma história com o Silvio, Ó, né? se tiver o fio, se Não, quiser é que mudar... eu tenho mania de deixar uma orelha fora pra poder ficar ouvindo o que tá acontecendo não, no às ambiente. vezes, porque eu tô falando, se você quiser pegar, deixar mais pra esse lado... Não, de boa, de boa. Aí o que acontece? Comecei a trabalhar com ele e ele foi uma grande escola pra mim. Então, com 14 anos de idade, eu já tinha registro em carteira de roteirista de história em quadrinhos. Caraca. Trabalhava com o Eli Barbosa, e o Eli Barbosa levava os trabalhos dele de história em quadrinhos pra Editora Abril. E lá na Editora Abril, então, eu prestando serviço também para eles, tive a oportunidade de escrever para várias revistas lá dentro, de história em quadrinhos. E aí, tinha um departamento na Editora Abril que estava crescendo bastante, que era o departamento Disney, né? E eu, como sempre, muito ousado, né? Tinha uma ousadia muito grande naquela época, você vai ficando mais velho, você vai ficando mais cagão, né? Então, naquela época eu falei, quer saber, meu... Se eu com 14 anos entrei no Eli Barbosa, eu consigo entrar na Disney também. E eu fui lá e meti as caras e levei uns textos pros caras, os caras aprovaram. Eu entrei na Disney, entendeu? Quantos anos você tinha? 15 anos. Puta que pariu! 15 anos era roteirista da Disney. Da Editora Abril, do departamento Disney no Brasil, né? E aí eu trabalhei alguns anos lá, mas assim, trabalhei tipo 2, 3 anos e o mercado de quadrinhos caiu com tudo. Entrou no Brasil os quadrinhos, aí entrou as novel comic, sweet novel, sei lá como é que chama, novela de quadrinhos, entrou com tudo Marvel, DC Comics, aí o mercado de quadrinhos, que era o que eu participava, que era aquele mercado mais caricato, mais universo, Tio Patinhas, Peninha, Urtigão, Mickey, Pateta, tinha a revista da TV Colosso, tinha a revista do Sérgio Malandro, Leandro Leonardo, entendeu? Isso aí acabou, né? Aí dominou essa outra vertente de quadrinhos, que eram os quadrinhos Marvel e tal, que eu não fazia parte da minha realidade. Aí nessa que baixou essa coisa de quadrinhos, eu fui trabalhar de tudo, né? De ajudante de servente de pedreiro, sei lá o quê, quebrar parede. Trabalhei na General Motors montando veículos lá na linha de montagem, entendeu? Um trabalho bem pesado, mas um trabalho muito bacana e tal. E aí eu tinha um amigo meu, tem um amigo meu até hoje, chama Eberson Taborda, e ele vivia me motivando a trabalhar com bonecos. Ele fazia boneco muito bem desde garoto. E eu mexia com os bonecos, mas mexia com os bonecos só na igreja, porque eu venho de uma família de pastores e tudo mais. Então, na igreja existe esse terreno para você desenvolver o trabalho artístico, né? Então, na igreja eu tocava música, na igreja eu fazia peça de teatro, então na igreja já trabalhava com as crianças, levava os bonecos na igreja, os bonecos do Taborda para brincar com as crianças. Mas aí, quando essa coisa do quadrinhos no Brasil caiu, eu resolvi encarar os bonecos de uma forma profissional. Aí eu montei algumas palestras
pedagógicas com os bonecos. Na época eu montei higiene bucal, higiene, saúde, alimentação e segurança nas ruas e fui para as escolas vender essas palestras com bonecos que eu tinha comprado do Taborda. O Taborda não me entregou os bonecos e me obrigou a ter que aprender a construir boneco. Entendeu? Então, porque ele não entregou os bonecos, eu já tinha visto mais ou menos como é que ele fazia. Eu falei, quer saber? Eu vou comprar espuma e eu mesmo vou aprender a fazer boneco. Porque chegou um momento assim que a palestra era a semana que vem e o cara não me entregava, né? Aí eu fui no Brás, comprei um monte de espuma. Fui pra casa, me tranquei no quarto e comecei a fazer boneco. Saiu 50 bonecos. Aí eu fiz 50 personagens e levava e dividia em turminhas de 10, 12, 15 bonecos, levava na escola. E tinha uma trama. E essa trama toda da história da higiene bucal, por exemplo, eu não chegava lá e falava escova o dente. Eu criava uma história. Uma trama, né? E aí essa trama é que passava o conceito educacional, né? No caso, as crianças escovar o dente, não sei o que e tal. E isso foi um sucesso na escola, né? Foi um baita sucesso, foi um tiro na mosca. Assim. E onde eu chegava, as portas se abriam. Engraçado que eu para poder vender meu produto, eu levava um boneco, que era o Minduim, que era a alma do Xaropinho. Então a alma do Xaropinho ela foi moldada na escola. Tá. Então quando eu cheguei na escola... Quando chegava na escola, a diretora, não quero boneco. Ah, boneco, tem um monte de boneco, não sei o que. Aí eu pegava e botava o boneco assim. Ele não quer nós? Ela não quer, cara. O que a gente vai fazer? Eu falei, não sei, a gente vai fazer embora. Aí ela começava a rir, essa reação, né? Aí eu começava a olhar em cima da mesa. Olha, uma tampinha azul. Eu começava a brincar. Mas não pode mexer. Ah, não, quando é que você vem? Aí fechava. Cara, é muito louco, porque assim... com mais a gente sendo adulto, a gente olhando, por exemplo, o Xaropinho, quando você tá ali com ele, cara, é surreal, parece que ele tem vida. Você dá vida pro boneco, O cara. segredo eu aprendi na Disney, o segredo dos personagens, o segredo da expressão do desenho, do quadrinhos, é o olhar, né? Então quando você você quer fazer um bravo, é o olhar, você põe a sobrancelha e tal, não sei o que, e fica bravo. Você quer espanto, é a sobrancelha pra cima. Você quer não sei o que. Então tudo gira em torno, toda expressão, grande parte das expressões gira em torno do olhar. E e uma coisa que deixa o personagem muito vivo é o fato dele olhar para um lugar. Qualquer boneco que você pega por aí, da Barbie, não sei o que, né? Ela tem um olhar assim neutro, que é um olhar vago pro centro, sabe? Pro limbo. Pro limbo, assim, pro desconexo, assim, né? E o Xaropinho não, o Xaropinho ele tá aqui, mas ele tá olhando, apesar dele estar parado, ele tá olhando, ele tem um olhar. Então quando eu fui montar o boneco, eu quis colocar um olhar de modo que para onde eu mirasse a ponta do dedo, ele estaria olhando. Então se você chamasse ele olharia exatamente para dentro do seu olho. Entendi. Você tá entendendo? Sim. E quando ele olhar pro seu olho e falar, aí você ia ficar impactado, falando, mano, esse bagulho tá vivo, velho, entendeu? Porque o cara tá olhando pra mim, entendeu? Então, quando ele olha pra você, você sente um certo desconforto, você fala, mano, o negócio tá vivo, cara, tá olhando pra mim esse boneco, velho, entendeu? E aí o outro lá chama lá, e eu viro pro outro, né? O cara, nossa, cara, tá olhando pra mim agora. Então, dá um descontrole no ambiente, porque ele realmente olha, assim, você tá entendendo? Quer dizer, ele passa a impressão que olha, não tá vendo nada, né? Mas passa a impressão que olha, né? E esse é o grande segredo desse tipo de boneco, desse tipo de manipulação, né? É ele ter um olhar, ele tem um olhar posicionado de tal modo que dá a impressão que ele tá olhando pra você, entendeu? Então, esse aqui é a grande parada. Ele estando parado, ele parece que está olhando e tal, né? Então, isso é muito legal. Esse é o segredo.